Bem, pessoal, boa tarde a todos. Estamos agora retomando o nosso seminário, depois da defesa do aluno Carlos na semana passada, e vamos retomar com a professora Ana Paula Chaves, com seu seminário sobre somas de potências de termos de sequências de recorrência linear. Acho que eu falei certo, talvez. Foi por aí. Tá Boa tarde, bom. Pessoal. Um abraço, muito bom ter você aqui, Ana. Bom, né? Bem, primeiro, né, como sempre, agradecer ao professor Emar que mantém a minha participação aí contínua no seminário de Teoria dos Números da UNB, né? E, bem, para tentar variar um pouco, né, dos últimos seminários que eu apresentei, né, aqui no seminário de Teoria dos Números, eu resolvi meio que resgatar um resultado que é muito querido para mim e, assim, foi um dos primeiros resultados assim que eu obtive aí quando estava, né, na UNB. Lembro de fazer essas contas aqui, né, juntamente com o professor Diego, no quadro e tudo mais, enfim. Então, eu resolvi resgatar aqui esse seminário, inclusive na minha época de aluna de doutorado, eu pude apresentar esse seminário aí também. E ele é, como o professor falou, né, sobre a soma de potências de termos de uma sequência recorrente linear. Isso é um trabalho em conjunto com o professor Diego Marques e o professor Alan Tobé, lá da Purdue, né? E eu vou tentar passar aqui para vocês mais ou menos esses pontos. Tá? Vou dar uma introduçãozinha, né, algumas definições que a gente vai precisar para entender, pelo menos para ter uma base, para entender os resultados auxiliares e o resultado principal. Motivação, essa motivação aqui, vocês vão reconhecer com certeza, porque ela está presente aí em alguns dos trabalhos que eu já apresentei. E aí, a partir disso, eu vou mostrar para vocês qual é o resultado principal, mais que só o enunciado dele, qual que é o espírito, né? Qual que é o espírito desse resultado. Depois, passar um pouquinho pelos resultados auxiliares que a gente precisa e dar uma ideia da demonstração. Essa ideia é até com um pouquinho de detalhes, desculpa, mas, claro, tem algumas lacunas aí para preencher. Certo? Depois disso, alguns problemas relacionados, tem alguns que, inclusive, já foram mexidos, eu vou comentar também sobre isso, né? Que já tiveram alguns avanços, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, o que é uma sequência recorrente linear, né? Que está lá no título. Vocês já devem lembrar também. Deixa eu pegar aqui meu laser pointer. Então, vamos lá. Então, uma sequência recorrente linear de ordem K, com esses coeficientes aqui, né? Essa sequência, ela é dita uma sequência recorrente linear, com esses coeficientes aqui, se a gente conseguir escrever um termo como meio com uma combinação linear dos K termos anteriores, usando esses coeficientes. Para todo n inteiro positivo. Claro, aqui a gente precisa dar, né, os K primeiros termos dessa sequência para poder construir os próximos, certo? Então, alguns exemplos, né, de sequências recorrentes lineares, claro, na verdade, meio que a precursora, né, que estava lá na gênese de todas elas, né? A sequência de Fibonacci. Aqui eu coloquei um 1, gente, mas pode colocar 0, 1 aqui, tá? Ó, coloquei até começando com 0 e 1, mas para pôr um 0 aqui antes. Então, a sequência de Fibonacci, como a gente sabe, um termo é escrito como a soma dos dois termos anteriores e é dado o F0 e o F1, 0 e 1. Ótimo. Aqui são os primeiros termos da sequência. Tem algumas curiosidades, né, aqui sobre esses termos. Não sei se vocês sabem, por exemplo. Esse aqui é o maior repdígito da sequência de Fibonacci, né, que tem mais de um dígito, claro, né? Esse aqui é o maior repdígito. Repdígito é um número que é escrito... Estimaria, mas essa minha letra... Peraí, gente. Peraí, que a pena da caneta não ajudou e minha letra também não ajudou aqui na mesa. Então, esse cara aqui, ele é o maior repdígito. Ou seja, é um número que é escrito usando um dígito só, né? Ele é o maior na sequência de Fibonacci. Essa aqui é a maior potência perfeita, né? Tem algumas curiosidades a mais aí, mas enfim, vamos deixar só essas mesmo. Minha caneta aqui no OpenBoard hoje não está tão boa.
Uma outra sequência que eu acho muito interessante, já comentei também em alguns outros seminários, a sequência de Perrin, ela parece muito, né, com a recorrência da sequência de Fibonacci, mas ela pula um termo aqui, né? Na verdade, você precisa dos 3 anteriores. Você só soma o cara que está imediatamente antes e depois você pula um e soma com o anterior. Ou seja, SN mais 3, SN mais 2 mais SN. E aí você dá os 3 primeiros números, né, dessa sequência e aí constrói a partir disso, né? Então, aí tem toda aquela história, né? Sempre gosto de falar dos pseudoprimos de Perrin, que a gente sabe lá que P divide SP para todo P', né? E aí existem números compostos que satisfazem isso, e esses números compostos são chamados de pseudoprimos de Perrin, e existe ainda problemas em aberto relacionados com esse pseudoprimo de Perrin. E quem quiser dar uma olhada, tem em outros seminários aí que eu dei, tem mais detalhes, mas como não é o nosso foco aqui hoje, vamos ficar só com essas curiosidades aqui mesmo, certo? Então, beleza. Então, todo mundo já sabe aqui o que é uma sequência recorrente linear, tem aqui uns exemplinhos, e aí agora vamos para alguns parâmetros aqui que a gente usa dentro desse universo das sequências recorrentes, tá? Eu chamo de polinômio característico da sequência, a partir de agora, essa aqui é sempre uma sequência recorrente linear, tá? Então, o polinômio característico dessa sequência, dada como no slide anterior, ele é construído dessa forma. Você pega aqui x elevado a k sendo a ordem, né? A ordem da sequência, e aí você vem com os coeficientes negativos aqui, e você vai preenchendo aqui esse polinômio, até chegar no C0, certo? Então, esse cara aqui, ele é o polinômio característico da sequência recorrente linear Gn de ordem K. Tá? E aí, só para deixar estabelecido aqui, R1, R2 até RL são as raízes aí dessa recorrência, complexas, não tem problema nenhum, tá? E aí, toda vez que eu invocar esses RIs aqui, vocês já sabem que são as raízes complexas aqui desse polinômio característico. A gente chama simplesmente de raízes da recorrência, beleza? Então, existe um resultado que, inclusive, assim, ele é um resultado fundamental, ele é, inclusive, usado e sabido, assim, eu tenho me inserido muito nesse mundo de Olimpíadas de Matemática, e até nos Olímpicos, né, a gente passa esse resultado aqui para eles, que mexe com muita sequência recorrente, né, tem muitos problemas envolvendo sequências recorrentes. Então, esse resultado aqui ele diz o seguinte, que toda sequência recorrente, linear, eu consigo escrever os termos dela não apenas usando aquela fórmula lá que é dada da recorrência. Se eu conseguir calcular, né, se eu conseguir pegar o polinômio característico dessa sequência recorrente, conseguir descobrir quem são as raízes lá, e a partir disso, né, tem também como você descobrir quem são esses caras aqui, que chamam polinômios, né, polinômios da recorrência, certo? Se eu conseguir descobrir esses caras, eu consigo escrever qualquer termo da sequência recorrente como sendo essa soma aqui, tá? Onde n é a ordem aqui do termo. Esses GIs são polinômios e o grau desses polinômios é limitado pela multiplicidade dessa raiz aqui, menos 1. Ok? Então, e esses polinômios aqui são polinômios sobre Q adjuntado a essas raízes aí, certo? Se eu coloquei um exemplo? Não coloquei, mas a fórmula de Binet é um exemplo clássico aqui de como a gente tem essa fórmula, né? Fn, a gente sabe que é 1 sobre raiz de 5, alfa elevado... Alfa não, vou colocar o φ, né? Φ elevado a n menos... Vou chamar isso aqui de φ é menos 1 elevado a n. Certo? Onde esse cara aqui é o número de ouro, né? Okay. Então, essas duas aqui são as raízes do polinômio característico. Vou chamar de f. Essas são as raízes do polinômio x2 menos x menos 1. E aí, essa aqui, chamada fórmula de Binet, é um exemplo dessa forma aqui, né? De escrever os termos da sequência recorrente desse jeito. Minha fórmula de Binet. Ok. Esse resultado, ele é fundamental, a gente vai utilizar ele de forma muito
direta, tá na hora da demonstração. Só lembrar mesmo que a gente tem sempre como escrever os termos da sequência recorrente, como essa soma, tá? E onde esses caras aqui são polinômios com grau limitado pela multiplicidade dessa raiz, ok? Beleza. Então, vamos passar aqui para mais algumas definições. Se existir uma dessas raízes lá, que tem módulo maior que todas as outras, certo? Então, a gente chama essa raiz de raiz dominante. E o polinômio que está junto com ela aqui nessa fórmula, a gente chama de polinômio dominante, ok? Por convenção, a gente sempre coloca essa raiz dominante como sendo R1, né, quando ela existe. Pode ser que ela não exista, né, para um polinômio. Mas, quando ela existe, a gente coloca ela como R1 e o polinômio dominante coloca como G1, certo? Então, aqui vamos começar a construir aquela motivação que vocês todos já escutaram, né? Já viram. A gente sempre começa aqui com essa identidadezinha simples, né? Que é satisfeita pelos termos da sequência de Fibonacci. Como vocês sabem, na verdade, a sequência de Fibonacci tem muitas outras identidades. Inclusive, quando a gente começa lá no curso de Teoria dos Números, bem basicão, muitas identidades dessas são colocadas como exercício, né, para a gente provar usando indução, né, uma forma de a gente praticar indução, né, lá no curso de Teoria dos Números. Então, essa aqui, muito provavelmente, não estava entre elas, mas ela é uma identidade muito interessante, né, do meu ponto de vista, e de algumas pessoas também que trabalharam com isso, porque ela diz para a gente que, se você pega que a soma de 2 quadrados, números de Fibonacci consecutivos, isso aqui também é um número de Fibonacci, a gente sabe quem é, né, nesse caso. Ou seja, apesar da sequência de Fibonacci crescer exponencialmente, que ela é da ordem de φ elevado a n, né, Fn é da ordem de φ elevado a n, apesar disso, né, dos termos irem cada vez mais espaçando, a gente ainda consegue, mesmo assim, manter, se você pega a soma de 2 quadrados de caras consecutivos, manter essa soma dentro da sequência ainda, né? Isso aqui também dá para provar por indução, enfim, tem algumas formas diferentes de mostrar, mas o fato que a gente está interessado é esse, de a soma dos quadrados de 2 caras consecutivos caindo na sequência. Ótimo. A partir dessa identidade, tem umas perguntas que não tem como você deixar, né, de pensar. A primeira é, ok, serve para quadrado. E se eu trocar quadrado aqui por cubo? Né? Se eu trocar esse 2 por um 3? Ou um 4, ou um 5? Aquela coisinha lá também dos trios pitagóricos, né? Sair dos trios pitagóricos aí para um teorema de Fermat, né? Mais ou menos isso. Se eu aumentar aqui, for aumentando as potências, será que vai ter alguma? Eu nem estou perguntando muito. Tipo, será que vai ter alguma potência e algum índice que aconteça de cair dentro da sequência? Por exemplo, existe alguma soma de cubos de 2 números de Fibonacci consecutivos que me dá outro número de Fibonacci? Né? É uma pergunta. Cubos, potência quarta, quinta, enfim. Né? Outra coisa que a gente pode se perguntar é o que acontece se a gente trocar nessa identidade e, juntando também com a primeira pergunta, se a gente trocar por uma outra sequência recorrente linear. Pode ser uma até parecida com a sequência de Fibonacci, pode ser a sequência de Lucas, por exemplo, ou a sequência de Perrin, que parece, mas não é de mesma ordem. Se colocar outra sequência recorrente linear de ordem 2, por exemplo, né? O que a gente consegue falar sobre identidades desse tipo? Será que a gente consegue uma outra identidade? Pode não ser quadrado, mas será que cubo, né? Para alguma dessas outras sequências? É uma pergunta. E, bem, a gente está até agora só falando sobre somas de 2 caras consecutivos. E se eu quisesse várias potências, né? Vários termos consecutivos? O que eu poderia dizer sobre a soma de várias potências ali de termos em uma sequência recorrente linear? Então, o nosso resultado, e aí eu quero fazer um comentário aqui, né? Antes de passar para os resultados que já foram colocados, né? Que, assim, os outros resultados que estão nessa direção, normalmente estão na direção de resolver a equação diofantina. O resultado desse trabalho, em especial, não. Ele é um resultado assintótico, tá? Que ele vai falar, na verdade, sobre a possibilidade de você ter infinitas identidades ou não, tá? Dessa forma, certo? Também, a primeira questão de você trocar, né, aquele quadrado, por uma potência maior que 2,
certo? Foi completamente resolvido por Luca e Oiono. Ou seja, eles resolveram completamente essa equação diofantina, que eles mostraram que não tem solução para essa equação se você pegar caras fora ali das soluções triviais esperadas, né? Por exemplo, 0, 1 e 1, 1. Tá? Você sai dali, pronto. Você não tem mais solução se você colocar esse expoente aqui para ser maior que 2, ou seja, maior ou igual que 3. Tá? Na verdade, toda essa discussão aqui, ela nasceu de um outro trabalho anterior a esse, que foi assintótico, que foi do professor Diego com o Tolbert, né? Na verdade, eles mostraram que se você tem isso aqui sendo satisfeito, né? Isso foi de 2010, inclusive. Se você tem isso aqui sendo satisfeito, né? A soma de S-ésimas potências, né? De 2 caras consecutivos, caindo na sequência de Fibonacci para infinitos índices, tá? Se isso ocorre, então o S, essa potência, tem que ser igual a 1 ou 2. Certo? Isso foi o que eles mostraram lá. E aí o Luca e o Oiono resolveram completamente. Eles falaram, não, bem, isso aí não diz muito sobre as soluções, por exemplo, possíveis soluções para a soma de 2 cubos consecutivos caindo na sequência de Fibonacci. Né? Isso não está resolvendo essa parte. Então, foi daí que veio, foi o primeiro trabalho nesse sentido, e aí, a partir daí, veio esse trabalho do Luca e Oiono, que usa ferramentas muito... vocês já viram em outros seminários também, formas lineares, método de redução, né? O matemática e tudo mais. A indumentária de hoje, que para esse trabalho não vai ser isso, porque, como eu falei, a gente não está indo no sentido de resolver aquela equação de Diophantine, a gente quer um resultado assintótico, então as ferramentas que a gente vai usar vai ser mais no sentido daquele primeiro trabalho lá, que foi o meio que deu origem a toda essa discussão. Tá? Então, ele trata, na verdade, daquelas 2 últimas questões que a gente colocou, considerando sequências recorrentes, soma de vários termos, certo? Então, o resultado em si é esse. Vou tentar dar só... Né, é um resultado que tem algumas hipóteses aqui. Vou tentar falar um pouco sobre o espírito. Eu tenho uma sequência recorrente linear que tem uma única raiz dominante. Assim, raiz dominante é única, né? Mas ela tem uma raiz dominante nessa sequência recorrente linear e ela é a única raiz que está fora do círculo unitário, certo? Ok. Essa é a única hipótese sobre a sequência recorrente linear que a gente está pedindo. Ah, mas quais sequências recorrentes satisfazem isso? Por exemplo, a sequência de Fibonacci é uma sequência que satisfaz isso aqui, certo? Tem o número de ouro é a única raiz daquele polinômio característico lá que está fora do círculo unitário, certo? E a positiva tem multiplicidade de 1, isso também, ok? Beleza. Então, essa é a hipótese, e aí eu vou pegar, a partir disso, S, minha potência, K, a quantidade aqui de caras que eu estou colocando, na verdade, eu estou somando mais que K, eu estou somando K mais 1, mas tudo bem. K aqui vai estar relacionado à quantidade de potências que eu estou pegando, certo? E esses épsilons aqui, iguais a 0 e 1, na verdade, é porque eu posso escolher pegar ou não essas potências que estão aqui no meio, certo? Mas eu tenho que ter Gn, S, e tenho que ter o Gn mais K elevado a S, certo? Ou seja, pode ser que eu não pegue ninguém aqui no meio aqui. Pode ser que eu pegue nenhuma dessas potências que estão aqui no meio, tá? Mas é só para efeitos mesmo de manter, né? O primeiro e o último cara, a gente tem o K sendo essa quantidade aqui, tá? Então, beleza. Se acontecer dessa soma aqui de potências, né? Que pode pular, pode ter gaps aqui. Mas se acontecer dessa soma de potências, cair dentro de um múltiplo da sequência original, tá? Esse B aqui é inteiro positivo, certo? Então, se acontecer dessa soma de potências aqui cair em um múltiplo da sequência original para infinitos índices, então, na verdade, esse expoente, esse S, ele tem que ser limitado. Sim, no espírito, assim, o que quer dizer? Para sequências desse tipo, eu não posso ter infinitas identidades dessa forma, com somas de potências caindo na própria, assim, nem só na própria sequência, mas caindo em múltiplos dessa sequência, certo? Então, eu não posso ter uma quantidade infinita de identidades, tá? que sejam identidades dessa forma, né? Parecidas com aquela lá da sequência de Fibonacci, certo? Somas de potências de caras da sequência caindo dentro dela ou de um múltiplo dela para infinitos índices, para infinitas potências.
Não posso ter uma quantidade infinita de identidades dessa forma. Esse é o grande espírito aqui desse resultado, tá? E aí a coisa é, beleza, ela é limitada, mas e essa limitante, né? Bem, sobre essa limitante, ela vai vir meio que naturalmente de a gente usar fórmula linear em logaritmo. Eu já vou passar aqui de uma forma bem... Vou tentar passar de uma forma sucinta, mas que talvez que dê para vocês pegarem aqui os passos, tá? Mas esse C, ele vem de a gente aplicar a fórmula linear em logaritmo, né? Quando dá aqui, depois que a gente arruma aqui algumas coisas. E ele depende apenas da quantidade de caras que você está considerando aqui, desse múltiplo que você está pegando aqui na sequência e dos parâmetros de GN. Parâmetros esses que vão ser a raiz dominante, polinômio dominante e coisas desse tipo, tá? Ou seja, coisas que estão bem inerentes aqui dessa sequência GN, certo? Bem, então eu vou caminhar agora para fazer a ideia aqui da demonstração desse resultado, para vocês verem mais ou menos como que que se usa essa ferramenta, né, de forma linear, nesse caso, de ter um resultado assintótico dessa forma. E aí, como eu falei, né, fórmula linear e logaritmo, no nosso caso, a gente vai usar um resultado do MATLAB sobre formas lineares em 3 logaritmos. Como vocês sabem, dependendo, né, dos algébricos que a gente pega, dependendo, né, da quantidade de termos que você tem na sua forma linear, existem resultados que dão limitantes melhores, né? Então, no nosso caso, para nós, o melhor resultado que a gente poderia pegar para aplicar seria esse aqui, que, bem, eu não vou dissertar muito sobre ele. Ele é meio que está nas mesmas formas dos resultados sobre fórmula linear e logaritmo, tá? Mas só para vocês terem uma noção, a gente pegou esse resultado aqui do MATLAB sobre formas lineares em 3 logaritmos e sobre algébricos, né? Existem resultados só sobre racionais, enfim. E aí a gente tem todos esses limitantes aqui com essas, né, com esses caras aqui definidos. Enfim, quando for passando lá, vocês vão ver mais ou menos a cara de cada um desses caras, certo? Para vocês verem como é que fica esse limitante, vocês terem até uma ideia, né, de como que fica também o C. Então, ok, essa é a primeira ferramenta, e aí a gente precisa de um resultadinho, tá? Aqui é só sobre altura logarítmica, que está aqui que tá aqui nessa definição, tá? Mas não se fala o que é. É a altura logarítmica que aparece, né, em todos os resultados aqui sobre formas lineares. E aí, um resultado que é muito importante para essa demonstração é esse lema que a gente teve que fazer. No caso da sequência recorrente linear satisfazendo as hipóteses que a gente colocou, tá? Ou seja, se eu tenho aqui uma sequência recorrente linear, ela tem infinitos termos positivos e o polinômio característico dela tem uma única raiz dominante simples, então eu posso, eu tenho que o polinômio dominante é uma constante positiva. Ou seja, se a gente parar um pouco e lembrar lá do polinômio dominante, a gente já sabe que o polinômio dominante ele é uma constante, porque o grau dele é limitado pela multiplicidade da raiz menos 1, né? Como eu tenho uma raiz simples, então o cara ficaria com grau zero, constante, beleza. Mas por que essa constante é positiva? Ok? Então, nesse lema, a gente mostra que a constante tem que ser positiva se a sequência GN satisfaz aqui essas condições, certo? Ok. Então, eu vou fazer aqui, como eu falei, né? Eu vou tentar fazer de forma sucinta aqui, só com os passos principais da demonstração, vocês possam ver, né, isso em ação. Então, beleza. Então, o que a gente tem? Lá das hipóteses do teorema, que a gente tem essa soma aqui de potências, né, da sequência GN, está caindo em um múltiplo da própria sequência G. Então, eu estou aqui com essa soma caindo, dando igual a B vezes GTN, TN aqui sendo uma sequência, né, de inteiros positivos, e esse N aqui sendo o conjunto dos índices para os quais isso aqui está acontecendo, né? Então, esses dois conjuntos aqui são infinitos, que eu estou querendo que isso aqui aconteça para infinitos n's, certo? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente mostra aqui é que, sem perda de generalidade, eu posso considerar essa sequência de N como sendo uma sequência com infinitos termos positivos, para justamente poder usar o lema lá que a gente mostrou, tá? E isso é feito de uma forma muito, muito tranquila.
O que é negar aquilo lá, né? É dizer que, olha, beleza, se eu estou supondo que não tem infinitos termos positivos, a partir de um cara todo mundo é negativo ou zero. Então tá ok. A partir daí eu tenho duas possibilidades, né? No caso da S separ, daquela potência separ, então eu consigo que isso aqui é menor ou igual que zero, né? Ou seja, o BGTN é menor ou igual que zero para TN maior ou igual que N0. Do lado, isso é do lado direito. Só que do lado esquerdo, essa soma aqui, como o cara potência é par, essa soma é não negativa, né? Então, eu vou ter essa soma aqui de potências pares dando zero. Então, uma das consequências disso é que o GN vai ser zero para todo N suficientemente grande. Mas aí, olha, se eu estou com uma sequência recorrente de ordem K, se eu tiver K caras que são K caras consecutivos, que são nulos, a sequência é nula. Porque eu posso tanto voltar quanto gerar os caras para frente, né? Que todo mundo vai ser zero. Então, esse é o primeiro argumento, né? Nesse caso aqui, como o GN é zero para todo N suficientemente grande, eu vou voltando na sequência e aí eu consigo que a sequência é nula. Isso não está dentro das minhas hipóteses. Beleza. No caso em que a potência S é par, lá, o expoente é par, basta eu trocar o sinal da G, eu faço meu resultado para menos G, tá? Defino essa outra sequência auxiliar, faço meu resultado para menos G, e aí depois aplico de novo. Mesma coisa, certo? E aí, nesse caso, a minha HN vai ter infinitos termos positivos. E isso aqui é só para argumentar mesmo que a GN, eu posso tomar ela como tendo infinitos termos positivos. Então, tá ok. Beleza. Vou usar agora, vai ficar um pouco feio, pessoal, mas eu não vou me ater muito aqui a essas contas, não. Eu quero só passar mesmo o espírito da coisa, tá? Então, eu vou usar lá aquele resultado que me diz que a minha GN eu consegui escrever dessa forma, certo? E aí, de novo, né, como eu falei para vocês, é meio que convenção. A gente coloca o R1 como raiz dominante, no caso G1 vai ser um polinômio dominante. Como acontece da minha G, né? Eu mostrar que eu posso pegar ela dentro das hipóteses do lema 2, tem infinitos termos positivos, né? A gente já está supondo que ela tem uma única raiz dominante fora do círculo unitário. Então, esse G1 aqui, ele é uma constante e é positiva, certo? Esse G1 eu vou chamar G1N, eu vou chamar só de G1 mesmo. Tá? Então, beleza. Então, eu tenho o meu GN, né? Meu GN, eu vou colocar N mais T aqui, porque eu estou olhando para os termos que estão naquele somatório, certo? Então, GN mais T vai ser essa soma aqui, usando a minha fórmula. E aí, agora, eu vou e elevo tudo isso aqui a S. E uso o teorema multinomial. E aí vai ficar essa coisa linda aqui, tá? Não se preocupem com isso. Isso aqui é só uma aplicação direta do teorema multinomial e vai dar isso. Vai dar isso tudo, tá? Ótimo. O que eu quero usar fortemente? Eu quero usar que, nesse caso aqui, a sequência GN, no caso desse tipo específico de sequência, onde você tem uma única raiz fora do círculo unitário, eu vou usar que essa sequência, esse Gn mais t elevado a s, na verdade, ele é meio que assistoticamente, ele vai para R1 elevado a n mais t, tudo isso vezes s, certo? É mais ou menos esse o espírito. Então, eu vou pegar isso tudo aí e vou dividir por R1, nem precisa n mais t, né? Precisa só n mesmo. Então, eu vou pegar tudo aquilo lá que está antes e vou dividir por R1 Sn. Vou tirar o primeiro termo aqui, o termo que tem só a raiz dominante, isso aqui é elevado a S, certo? Então, ele saiu dali e o resto está aqui, certo? Está lá. Então, meio que a gente vai mostrar que isso aqui meio que domina todo o resto, certo? Então, beleza. Então, eu fico com isso, só simplificando aqui as contas. Bem, a partir daqui, olha para cá, né? Se eu pegar, olha para... a gente meio que agrupa, né? Pega R1 elevado a N, coloca para cá. Isso vai dominar essa parte, né? E aí, eu vou ter ainda... Deixa eu só lembrar aqui. Onde está? Tá aqui o meu R1, alfa é... Certo. Então, isso aqui, eu vou usar que o R1 elevado a N domina esses polinômios todos, certo? Isso aqui vai para zero. E esse RJ, aqui em módulo menor que 1, faz com que eu... todo esse resto que vem para cá, tá? Vá para zero também, certo? E aí, o que acontece? Quando eu faço o limite do lado, olhando para o lado esquerdo, né? Desse quociente aqui, esse limite vai ficar só essa primeira parcela, G1S, R1ST. Meio que R1 elevado a N
S domina tudo lá e zera todo mundo, certo? Meio que o espírito é esse, tá? Ótimo. Então, por um lado, a gente tem esse limite. Guarda ele. Por outro lado, isso aqui, lembrando, né, válido para Gn mais Ts, todos os caras que estão ali naquele somatório. Ok. Por outro lado, né, eu tenho... Isso aqui é só... Eu vou passar meio rápido aqui, para a gente até ter tempo para fazer direitinho a última parte. Mas o espírito agora é olhar para o lado direito daquela soma, dessa identidade aqui, e olhar agora para o GT. Cadê ele? Aqui. Eu vou olhar agora o que acontece com esse cara aqui, o BGTN, quando eu faço ele sobre o R1, aqui, ó, do mesmo jeito, quando eu faço ele sobre R1 elevado a NS, certo? Então, meio que usando a mesma coisa, e que o TN tem que ser da ordem, né, de N, porque se o TN não fosse da ordem de N, isso não daria certo, tá? Então, a gente consegue, olhando para o lado direito, a gente consegue esse outro limite, ok? Ok, então a gente tem limite aqui, usando os dois lados, tá? A gente consegue só aqui, bem, aqui eu vou calculando aqui, né? De outro jeito, o limite de cada um desses caras vai para zero, e enfim, só passando rapidinho, que eu queria chegar a isso aqui. Pronto. No fim, então, eu tenho, juntando essas conclusões aqui sobre o limite, né? Tomando aqueles dois lados lá sobre R1 elevado a NS, eu chego nessa identidade aqui. Então, o fato desse limite aqui existir, o limite disso aqui existir, me dá que o limite de Tn menos Ns existe. Mas só que Tn é uma sequência de inteiros positivos, né? E como existe esse limite, então tem que ser constante, né? A partir de alguém vai ser igual a um cara constante que eu chamei de T. Então, para todo N, dentro daquele conjunto onde é satisfeita a identidade, né? Para todo N, dentro daquele conjunto, certo? Suficientemente grande, essa diferença aqui ela é constante igual a T. Então, deixa ela aí. Tá. Ótimo. Então, para todos os caras, para todos os N, a partir, né, dessa parte, a partir desse lado aí, aquilo é verdade, a gente substitui e ganha essa identidade aqui. Certo? Ótimo. E aí, aqui, só dando uma arrumada nessa identidade, a gente define essa forma linear, certo? A gente define essa forma linear. A gente não se preocupa muito com esses caras que estão aqui dentro, tá? Meio que eles vão ser meio que limitados aqui, né? Depois que a gente fizer aplicar a forma linear. Enfim. Então, a partir dessa forma linear, né, a gente reescreve a equação dessa forma, né? Isso é positivo, ótimo. E aí, os dois caras sendo positivos, a gente tem que esse cara, o lambda, ele tem que ser positivo, e a gente tem essa desigualdade e consegue essa. Essa desigualdade aqui vai ser chave, porque a gente vai usar a forma linear para conseguir uma desigualdade agora por baixo aqui do log de lambda, certo? E aí a gente vai juntar com essa aqui para depois conseguir uma desigualdade para S. Certo? Esse é sempre o espírito, né? Ok. Então, agora vamos aplicar a forma linear, né? Vamos aplicar, né? Não aplicar a forma linear. Vamos aplicar agora o resultado do MATVIV sobre aquela forma linear para ver aí o que a gente consegue. Então, basta a gente definir quem são os algébricos, no nosso caso lá, alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são esses caras, com esses determinados expoentes, né? Tá ótimo. Então, a partir daqui, a gente consegue fazer, bem, algumas... usando aquela mesma equação, a gente tem essa desigualdade, tá ok? E aí, isso aqui é só para verificar, porque a gente precisa que os caras sejam não nulos, né? Então, isso aqui é só para verificar mesmo que os caras são não nulos, e aí consegue tranquilamente. E aí a gente pode usar a coisa toda aqui desse slide, dizer, olha, a gente pode usar o lema lá do MATVIV. Então, vamos usar, a gente usa, tá? Tem agora essa extensão aqui, o grau dela a gente consegue limitar, e é importante, né, limitar o grau aqui dessa extensão por algo que esteja ali meio que no nosso controle, né, do que a gente está fazendo. Então, a gente tem essa limitação, por teoria de alturas a gente tem essa aqui, e agora, quem seriam aqueles A1, A2 e A3? Né? No nosso caso, para aquela forma linear em 3 logaritmos, são esses valores. Também, a gente pegou
meio que o pior cenário possível, né? A gente pegou a soma dos 3 caras lá, onde era o máximo, mas não tem problema. O que é importante aqui é dizer, ó, eu consigo limitar. A gente não está meio que trabalhando com tentar otimizar aqui, colocar um limitante Sharp, certo? E aí o Belin a gente também escolhe dessa forma, ok? Tudo aqui está controlado em função de coisas que a gente tem bem definida. R1, B, né? K, que é a quantidade de caras lá que a gente pegou, certo? O G1, polinômio dominante. Nem me lembro que é esse L aqui. É o cara, certo? É a quantidade de raízes, ok? Então, ok. A partir disso, e aplicando aquelas estimativas, fica bonito? Não fica. Mas fica, a gente tem uma limitação aqui, né? Então, invertendo aqui o sinal, a gente ganha essa limitação. Bonita? Também não, né? Mas, olha só, combinando aquelas desigualdades, a gente tem, do lado de cá, né? A gente vai ter S log de R1, log K, passa esse cara para cá, e aí o S fica limitado por uma coisa aqui, bem, né? Olha só, se a gente olhar, eu acho que tinha usado esse truque antes, né? Mas enfim, mas dá certo. Aqui, o exponencial domina, mas não precisa usar aqui. Mas bem, só combinando mesmo essa desigualdade, aí a gente já chega que o S tem que ser limitado, e aí, limitado por coisas que a gente tem bem definidos, né? O K, o L, que é a quantidade de casas, a altura lá que está em função dos parâmetros de G, e assim vai, tá? Então, o S, a gente consegue que ele é limitado por uma constante positiva, e aí vai depender só desses parâmetros. E essa, como eu quis, né, desde o começo colocar, essa é só mesmo uma ideia para vocês verem qual que é o caminho principal aqui para chegar nesse resultado. Nesse mesmo trabalho, tem um outro resultado sobre somas de potências ali, de números de Fibonacci, com expoentes distintos, tá? Não achei que seria tão pertinente colocar aqui, mas quem quiser eu posso enviar, não tem problema algum, vocês darem uma olhada. Alguns problemas relacionados a né, tudo isso que a gente fez, né, essa equação aqui, essa equação aqui é uma que, inclusive, do jeito que ela está aqui, ela já foi resolvida, tá? Foi completamente resolvida. O primeiro ataque, né, essa equação aqui foi feito quando eu estava fazendo minha tese, eu consegui um resultado parcial em cima dessa equação de Diofantina aqui, né? Notem que ela tem aqui 1, 2, 3, 4 variáveis, né, nessa equação. Não foi muito fácil de mexer, mas eu precisei de uma hipótesezinha sobre uma dessas variáveis, e aí eu consegui um resultado parcial, né, usando, inclusive, um método meio que generalizava um pouco o que o Luca e o Ono usaram lá, né, naquele resultado de 2011. Então, o primeiro ataque foi feito aí, mas depois o próprio Luca, com um aluno de doutorado dele, resolveu completamente, aí usando já outro método, outra ferramenta que depois eu passei a utilizar em outras equações, né, para resolver outras equações diofantinas, mas essa aqui foi completamente resolvido. O que está longe de resolver-se ainda por exemplo, se você trocar aqui, mexer com essas ordens, tá? Você pegar, por exemplo, 2 ordens diferentes aqui, caindo em uma terceira, tá? K, K e L, por exemplo, né? Não se sabe, não se tem muita coisa. É esperado que se a gente... Bem, a gente poderia meio que tentar mimetizar o que foi feito nesse caso, aqui nessa equação diofantina aqui geral, ver o que a gente poderia dizer, por exemplo, se eu pego não caras 2 consecutivos, né? Se eu pego 2 caras aqui, tipo, que estão a uma certa distância, né? Será que eu consigo mexer nisso, né? Trocar esse 1 aqui por alguma outra coisa? Eu coloquei um L ali, mas tudo bem, né? N, M, K, eu usei todas as P. P normalmente é primo, mas tudo bem. Então, assim, essa equação aqui já tive vários resultados em cima dela, na tese de doutorado da Jéssica, da Alessandra, elas mexeram com equações diofantinas, variações, né? Aqui dessa equação diofantina, então já teve muitos avanços, mas resolver ela completamente, que seria você colocar aqui quaisquer ordem que você queira e índices aqui embaixo, né? É muito complicado, principalmente com as ferramentas que a gente usa. E computacionalmente também fica muito
fica muito difícil, né, de mexer. Quando a gente coloca potências distintas lá naquela equação, tá? Na equação original lá, dependendo da sequência, nem fica tão difícil, certo? De se resolver. Mas ainda, por exemplo, se a gente tiver um resultado, dá para mostrar, tranquilo, se você tiver uma potência que é maior que todas... Ok. Então, eu acho que eu estava comentando sobre o seguinte, se naquela soma de potências lá, se você tiver uma potência, você pode ter potências distintas, mas se você tiver uma potência que é maior, estritamente maior que todas as outras, não é difícil, não é tão difícil de resolver, certo? Mas, se você tiver essa mesma potência, assim, se você tiver mais que uma potência que domina as outras, já não é tão trivial, tá? Então, assim, potências distintas, de forma geral, né, naquela equação também é outra coisa. Será que eu consigo uma limitação para essas, né? Para essas potências também, em função dos parâmetros da sequência recorrente, né? Será que é possível? E aí, o que a gente consegue dizer sobre somas de potências da mesma forma lá, caindo não na mesma sequência recorrente, caindo em outra, né? Então, sobre esse problema aqui, na verdade, esse problema eu já... Na verdade, esse problema aqui eu já trabalhei nele, eu já fechei esse resultado aqui, inclusive, não só usando aqueles epsilon is, né, sendo 0 ou 1. Na minha tese eu já tinha dado uma aprimorada naquilo, então, agora eu consigo fazer essa equação, vou voltar lá, pessoal. Tá? O que eu já consegui fazer a partir daqui, né? Melhorar isso aqui, na verdade, esses épsilons aqui serem apenas limitados, né, em módulo, limitados por alguém, por algum inteiro positivo, M grande, sei lá, alguma coisa assim, tá? E aí os termos, essa soma aqui de potências com esses epsilons caindo em uma outra sequência HTN. Então, essa outra sequência HTN, também preciso que ela satisfaça, né, meio que as mesmas condições aqui da sequência GN, tá? E aí, meio que a demonstração mimetiza um pouco essa, tem alguns detalhes que são mais chatos de mostrar, né? Por exemplo, essa primeira parte de que você pode supor que ela tem infinitos termos positivos para usar o mesmo lema, e a parte também de forma linear, você tem que mostrar que você tem os caras lá que são diferentes de zero, né? Para você poder usar um lema estilo Matviv, não necessariamente ele, né? Mas essa última aí, ainda bem que essa já foi, mas só me falta vergonha agora para chegar a escrever. E só algumas, essas aqui são referências muito... só para não colocar muita coisa aqui na bibliografia, tá? Esse aqui foi o artigo desse resultado que eu mostrei para vocês, esse foi aquele de 2011, né? E esse é o do Matviv sobre formas lineares, né? Tem vários resultados aqui dentro. Então, bem, pessoal, não tem o último slide, mas, né, eu queria agradecer aí e pedir desculpa se eu falei muito rápido, eu queria passar mesmo qual era o espírito, né, da coisa, e espero que tenha dado para pegar aqui mais ou menos qual era a ideia. Obrigado aí pela paciência e desculpa aí o incidente com a energia. Acontece. Pessoal, vamos agradecer aqui a Ana. Obrigado, Ana. Obrigado. E a gente abre agora para comentários e perguntas. Eu já tenho uma que é o seguinte. Agora, você me deu tanta informação, eu me perdi no seguinte. Eu sei que, por exemplo, para a sequência de Fibonacci, sim, somas de quadrados gera outro elemento da sequência. Ou seja, como isso é uma fórmula, isso aplica para infinitos valores, né? É uma fórmula, né? Uma propriedade. Isso. Para potências maiores... Não tem, fora daquelas primeiros valores lá da sequência. Se você sai dali, tipo, se você sai do 0, 1, 1, 1, que você soma qualquer potência, né, deles e cai na sequência, sai dali, não tem mais. Não tem mais. Não tem outros. Soma de cubos, potência quarta. Mas vocês pensaram alguma coisa assim, olha, somar 2 quadrados, somar 3 cubos, somar 4 quartas potências? Na minha... Que aí você adicionaria mais uma variável ali. Seria você colocar
né? Dependendo ali. Mas no meu entender do negócio, acho que a demonstração acho que cairia mais ou menos do mesmo jeito. Não vejo que ia mudar tanto. Mas eu nunca sentei para olhar os detalhes, assim, por exemplo, se eu seria mais ou menos fazer uma correção, né? Eu estou aumentando aqui a potência, né? Mas eu estou adicionando mais um cara, não estou deixando só dois, né? Você sobe uma variável para ver se ajuda, né? Mas a coisa que é tão simples aquela identidade, né? Só dois caras. Pois é, porque e é a bonito, coisa é ver né? se tem ver se tem alguma coisa tão simples ali naquela mesma direção, né? E não tem, né? Para você conhecer. Alguém perguntou no chat? Não, só te congratulando. Tá. Outra Tá. pergunta que eu tinha é a seguinte: você tem que Uhum. estudar polinômios característicos com uma única raiz fora do círculo unitário. Tem como caracterizar quem são as sequências de recorrência que têm essa propriedade? Caracterizar as sequências. Porque tem que é o polinômio, né? Sim. Porque esse polinômio é muito específico, né? Às vezes dá para voltar e falar a sequência é desse jeito aqui, olha. Mas dá, só que assim, o que vai faltar, porque assim, para um mesmo polinômio característico, você tem, é como se você tivesse um espaço vetorial, porque você consegue gerar uma quantidade, né? Aleatória ali de sequências recorrentes. Você tem mais ou menos meio que um gerador para as sequências recorrentes, né? A partir daquilo. Né? Mas, ou seja, você consegue olhar, vou dizer assim, ó, para esses polinômios característicos aqui, as sequências são desse jeito. O que varia, claro, são os termos iniciais, né? Delas. Então, os termos iniciais que vão dar a cara das sequências. Mas, assim, elas são bem... Inclusive, esse conjunto, né, de valores, eu sempre esqueço, mas já é bem estudado, né, esses polinômios que têm uma única raiz fora do círculo unitário. Se eu lembro, eu não lembro quem são os caras, não. Não lembro. Nossa. Existe enfim, mas eu já falei em alguns lugares assim sobre esse resultado, sobre essas coisas, sempre depois alguém chega e fala, os conjuntos, né, de caras conjugados aí e tal, que satisfaz isso, tem esse nome aqui, eu não lembro qual é. Mas bem, né, o espírito o espírito mais ou menos, até essas raízes, né, os polinômios que satisfazem essas raízes, essas condições, eles são bem estudados, né? Já são bem conhecidos. Minha última pergunta é a seguinte: quando você geralmente faz esses teoremas nesse espírito de, olha, eu consigo calcular o C explicitamente e tal. Vocês conseguiram, por exemplo, dar alguma sequência de calcular o C para ver qual astronômico é esse negócio? Eu lembro, assim, na primeira versão do paper, eu tinha feito na mão, dizendo assim, né? Na mão, assim, eu tinha feito o limitante. Professor, eu agora não lembro. Eu creio que era a sequência de Fibonacci, era. Na primeira versão do paper, eu tinha feito um caso, né, do C, para dizer quem era o C, acho que era para a soma, não me lembro de quantos, acho que 4 potências na sequência de Fibonacci. E assim, é muito grande, professor. Porque os limitantes da forma linear sempre são muito grandes, né? Claro. A gente não consegue... Só a forma linear mesmo sempre dá limitantes muito ruins para nós, né? E aí, assim... E é como eu falei, tipo, a gente não está preocupado, nunca se preocupou em ver quem é o Sharp. Claro. Qual é o melhor, né? Quem é, de fato, o limitante mesmo, o melhor limitante ali. Então... porque quando faz geral, também como é que vai estimar os limitantes, né? Não é... Por isso que eu pensei, quem sabe na sequência Fibonacci consegue alguma coisa do tipo, olha, se tiver somas, é no máximo potência 4. Aí uma coisa bonita, né? Uma coisa assim. Ainda deu limitantes grandes. Assim. E eu lembro que os parâmetros que a gente pegou, tipo, por exemplo, do B, da quantidade, nem eram grandes, assim. E ainda assim, o teorema do Matveev ainda deu. Mas eu nem sei onde é que está isso aí, professor, hoje. Porque eu fiz na mão
estava na primeira versão do paper, só que ia ficar muito grande, e aí pediram para tirar, e aí tirou-se e pronto, e aí ficou sem essa aplicação, mas é computável, aí que tá. Seguindo esses passos é computável. Muito bom. Não fica bonito, talvez, mas é computável. Né? Não, mas por que número grande é feio e número pequeno é bonito? Não! É que a gente sempre preconceito é esse contra os números grandes. Não, é verdade, professor, é verdade. Mas, nossa, imagina, você pega ali 4, estou somando só 4 números de Fibonacci aqui, quero ver se cai em 2 FM, sei lá, alguma coisa assim. E o limitante da ordem de 10 mil, uma coisa assim, é osso, né? É complicado. Porque, assim, a questão do limitante seria meio que... Será que você consegue testar, né? O que você consegue testar também, né? Ali, computacionalmente, não sei, aí fica ruim, né? Quando o limitante é grande. Eu sou meio traumatizada com o limitante grande por causa dos métodos de redução, né? Que a gente luta para reduzir lá os caras, para poder o computador checar, né? Se tem solução ou não. Mais alguma pergunta, algum comentário para a professora Ana? Quem não tiver agora e quiser enviar, né, por e-mail, alguma coisa assim, Claro. é só falar, gente. Eu sou colega de vocês, eu sou ex-UNB, então estamos juntos. Todo grupo. Então, vamos agradecer a professora Ana mais uma vez. Muito bom, Ana. Os seminários são sempre muito bons. Obrigada. E nos vemos na próxima semana com o seminário do professor Diego. Um abraço, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira. Até mais, pessoal. Vou tentar vir na próxima quarta, pessoal. Não posso prometer, não, mas vou tentar. Ah, que bom. Tá ótimo. Até mais, pessoal.